Nem bem assumiu e o novo juiz eleitoral de Taubaté já levou o trabalho para casa. Paulo Roberto da Silva começa a analisar a possível cassação do prefeito Ortiz Júnior. Um vereador da oposição protocolou hoje, à tarde, um pedido para que o chefe do executivo seja afastado imediatamente do cargo e o presidente da Câmara tome posse. Ortiz Júnior briga na justiça desde 2013 por causa de uma ação do Ministério Público que o acusa de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2012. Ele teve o mandato cassado em 2 instâncias no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e agora recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Otávio Baldin está ao lado de 2 vereadores, um da situação e outro da oposição, em frente à Câmara de Taubaté, e tem mais informações. Boa noite, Otávio. Boa noite, Márcio. Nós falamos ao vivo aqui da Avenida do Povo, próximos à Câmara Municipal de Taubaté, com as informações sobre esse pedido de afastamento imediato das funções do prefeito Ortiz Júnior, do PSDB. Esse pedido foi protocolado hoje à tarde na Justiça Eleitoral aqui de Taubaté pelo vereador Salvador Soares, do PT. Do meu lado aqui tem o vereador Salvador Soares, do PT. Do outro lado, o vereador Jefferson Campos, do PV. Jefferson Campos, que é da base aliada do prefeito, e o Salvador Soares, que é da oposição. Vereador, boa noite. Por que o senhor decidiu protocolar esse pedido na Justiça Eleitoral? Boa noite aos amigos ouvintes da TV Band. Nós fizemos esse protocolo uma vez que a Justiça precisa ser provocada a tomar uma decisão. É inadmissível a cidade ficar na situação que está hoje. Nós precisamos construir um pacto de governança e esse pacto começa agora. Eu, como vereador e cidadão do município de Taubaté, estou indignado com o que está acontecendo. Hoje a cidade está sem prefeito e o juiz, Dr. Paulo Roberto, ele precisa diplomar o presidente da Câmara, sendo assim convocando novas eleições para os próximos 3 meses. A cidade hoje está sem comando e nós precisamos dar um rumo na cidade. Agora vamos falar com o vereador Jefferson Campos, do PV. Boa noite, vereador. Qual o posicionamento da base aliada do prefeito a respeito desse pedido protocolado hoje pelo vereador Salvador Soares? Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu entendo que é o posicionamento de 100 mil que votaram no prefeito segundo turno. Eu entendo que nós temos que esperar a segurança jurídica. O prefeito ainda tem mais um recurso em Brasília. Nós temos que aguardar esse recurso, né, para dar essa tranquilidade e depois da decisão final, aí sim, tomar todos os encaminhamentos em relação à justiça eleitoral. Eu falo isso, que em 2011 nós já passamos por isso. Eu era presidente da Câmara, o prefeito da época foi preso. E na época tivemos a tranquilidade, a serenidade de esperar, né, o que mandava o regimento interno. E não me arrependi em nenhum momento da minha decisão. E agora, sabemos que o prefeito foi cassado em primeira instância, em segunda instância, perdeu o recurso aqui em São Paulo, mas tem esse remédio jurídico em Brasília. Então eu entendo que com muita tranquilidade, com muita serenidade, temos que esperar. Depois da decisão final, aí sim, seguir o rito que manda a Justiça Eleitoral. O senhor falava dessa tranquilidade. O senhor acha errado essa pressão por parte do vereador ou por parte de alguns parlamentares da Câmara? Eu falo da tranquilidade, da segurança jurídica, da tranquilidade jurídica, porque eu vejo assim, se o prefeito tem ainda mais um remédio jurídico, tá certo? Vamos esperar essa decisão da Justiça, porque senão toma posse o atual presidente da Câmara, aí o prefeito volta ao cargo, a cidade fica ruim. Eu entendo assim, vamos esperar a decisão final, é questão de tempo agora, né? Não podemos levar essa questão, reviver o terceiro turno das eleições, que já passou. Então, o meu posicionamento é nesse sentido, né? Nós sabemos da situação do prefeito, tá certo? Porque na campanha eleitoral, se eu pudesse, há 2 anos atrás, nosso candidato a prefeito era outro, né? Nós alertamos isso na campanha eleitoral, o prefeito foi eleito, vamos respeitar o voto da população taubatiana, ele tem esse remédio jurídico, vamos aguardar. É essa segurança jurídica. Vereador, obrigado pela participação dos senhores aqui no Band Cidade. Voltamos ao estúdio aí com vocês. Obrigado, Otávio. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre a crise hídrica. A represa de Paraibuna, principal fonte de abastecimento de água da região, está prestes a utilizar o volume morto. A afirmação é do presidente do Comitê das Bacias do Rio Paraíba do Sul. O nível do reservatório está abaixo de 1% da capacidade. Os de Santa Branca e Jaguari juntos não chegam sequer a 5%. Onde antes havia só água, agora também existe vegetação, reflexo da estiagem. Seu Benedito tem este pesqueiro na represa de Paraibuna há 20 anos. Ele nunca sofreu tanto com os efeitos da seca. O comerciante não consegue mais colocar todas as redes de pesca no local e algumas atividades, como passeios de caiaque e de barco, agora são arriscadas de praticar. O pessoal que vinha de barco, jet ski, esse pessoal sumiu, prancha, o stand-up, né? O caiaque, o pessoal afastou, porque tá perigosa a navegação tá perigoso porque tem muito toco, né? Então o pessoal
afastou bastante. 0,65%. Esse é o nível de volume útil da represa de Paraibuna. Segundo a Agência Nacional de Águas, a situação é a mais preocupante em relação aos 4 reservatórios da bacia do Rio Paraíba do Sul. Neste trecho é possível perceber vários galhos no meio da represa, o que demonstra que o nível está bem abaixo do normal. Para barcos transitarem por aqui, é preciso ter muito cuidado. Segundo este especialista em recursos hídricos, dentro de 2 semanas, o volume morto da represa deverá começar a ser utilizado. É inevitável por conta que não está havendo chuvas significativas, né? O volume nem se estabilizou ainda, ele, ao contrário do Cantareira, que há alguns dias ele se mantém estável, aqui no Paraibuna e também lá no Jaguari, ele está deplecionando, ou seja, esvaziando sistematicamente. Cada dia que passa, o nível está cada vez mais baixo. Há 1 ano, a água da represa vinha até aqui, o local onde eu estou. O problema é que depois disso, o nível só vem abaixando todos os dias. A preocupação do dono do pesqueiro, por exemplo, é que o movimento já caiu 50% e pode ser ainda menor se as chuvas não voltarem aqui para a região. Se passar esse período de chuva sem chuva, a gente vai secar muito, entendeu? Não sei até onde vai, mas que vai diminuir bastante vai. Você vê, eu tenho as gaiolas minhas aí com tilápia, eu já estou diminuindo metade, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O especialista, que também é presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba, ressalta que o reservatório de Paraibuna passa por uma situação mais crítica que do sistema Cantareira e que a transposição do Paraíba do Sul para a capital paulista deve comprometer ainda mais o abastecimento na região. O acordo para o projeto foi firmado no final de novembro em Brasília pelos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As obras devem começar no mês que vem. Na verdade, Paraibuna ele é um pouco mais seco que o Cantareira. O Cantareira hoje, apesar de estar usando um volume morto já há algum tempo por necessidade de abastecimento, né, ele tem recebido alguma carga de chuva e que nós não temos não fomos premiados, né, com essas chuvas. A crise da água na região afetou principalmente a cidade de Cruzeiro. No rio Batedor, principal fonte de abastecimento da cidade, o nível baixou drasticamente e pedras antes submersas se transformaram no símbolo da maior seca já vivida pelo município. A prefeitura impôs multa para evitar o desperdício e implantou um rodízio que durou cerca de 2 semanas. As chuvas de dezembro ajudaram a amenizar a situação, mas para o especialista, Cruzeiro e toda a região precisa torcer muito para que chova bastante até março, quando começa o período de estiagem. Nós estamos quase no final do período de chuva, né? Temos chuvas previstas até março, em termos históricos, né? E a partir daí entra-se num período seco que vai se prolongar até novembro. E com o volume que temos disponível hoje no reservatório, é o que nós teremos também para passar todo o ano que vem. É uma situação bastante crítica e preocupante. O tempo virou hoje em Lagoinha. Choveu granizo e ventou muito forte em algumas regiões do município. Essas imagens são da zona rural. Moradores dizem que algumas casas foram destelhadas. Não há informações de vítimas. E em São José dos Campos, a quarta-feira começou com nevoeiro. A visibilidade no aeroporto caiu para cerca de 1.000 metros. Mas o sol logo apareceu e fez calor em toda a região. Amanhã não vai ser diferente. Veja na previsão da Somar Meteorologia. A quinta-feira vai ser mais um dia típico de verão. O sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam elevadas. Há previsão de pancadas de chuva no final da tarde ou início da noite. Mínimas previstas são de 12 graus em Campos do Jordão, 19 em Cruzeiro, 20 em Taubaté e 25 em Caraguatatuba. As máximas atingem 30 graus em São Bento do Sapucaí, 31 em Cunha, 33 em São Luís do Paraitinga e 34 graus em Aparecida. Na sexta-feira, faz sol a maior parte do dia e as temperaturas continuam altas. Em Ubatuba pode chover forte. As temperaturas oscilam entre 24 e 35 graus.
A cirurgia de retirada de órgãos para doação, realizada ontem à noite no Hospital Público de Caçapava, conseguiu garantir fígado e rins da mulher de 35 anos que morreu depois de sofrer um AVC na véspera de Natal. A família autorizou a doação. A unidade de saúde não divulgou quais outros órgãos foram removidos. Não foi possível manter a vitalidade do coração. 2 equipes especializadas da Unicamp de Campinas e de Ribeirão Preto realizaram a cirurgia. A assessoria da Unicamp prevê que em 4 dias consiga divulgar quantos órgãos vão ajudar outras pessoas. O corpo da paciente foi liberado após o procedimento. O exemplo desta heroína anônima tem sido seguido por muitas pessoas no país, felizmente. Em 2014, o Ministério da Saúde divulgou que o número de doadores no Brasil aumentou 90%. Qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos, mesmo que não manifeste em vida este desejo por meio de um documento. Cabe à família decidir. No próximo bloco, a página esportiva aqui do Band Cidade, São José sofre, suou, mas venceu o Franca no NBB. Tem também as vitórias de Taubaté e São José dos Campos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora são 7h10. A gente volta já já.